Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, né? E gostaria de começar mais uma live com vocês, as nossas lives noturnas aqui, a Educação às 10, para tratarmos de um assunto muitíssimo importante, tá? Que é a respeito do conhecimento intelectual, tá certo? Eu gostaria que vocês pudessem dar uma devolutiva para mim, como é que está o som, como é que está a imagem. Se pudessem me falar, eu agradeço, tá? Se estão ouvindo bem. Bom, parece que está tudo certo, graças a Deus. Bom, o assunto de hoje, ele não é nada assim agradável, doce, né? É um assunto árduo, tá? Mas que eu julgo de extrema importância na vida de um professor e na vida de todo aquele que se propõe a ensinar, tá certo? Acontece que algumas pessoas até conversaram comigo e disseram: olha, esse assunto é muito difícil, não traz engajamento. Olha, pouco me importa se isso traz engajamento ou não, mas eu gostaria que as pessoas que assistissem fossem levadas a estudarem, né? A estudar, a se dedicar, a entender como que o ser humano conhece. Porque se nós somos educadores, se nós vamos educar alguém, se nós vamos levar uma pessoa ao conhecimento, a gente tem que saber como fazer isso, tá? E hoje se multiplicam discussões sobre métodos, tá certo? E porque muitos dos métodos erram. Muitos dos métodos erram porque não estão fundamentados nos princípios corretos, nas bases filosóficas verdadeiras, certo? E aí acontece que essa discussão do meio, do método, como nós vamos gerar, como nós vamos operar, né? Como se nós vamos realizar o conhecimento na vida daquela criança, daquele adolescente, né? Então, na nossa própria vida, fica uma discussão complicada, porque estamos falhando nas bases, nos alicerces, tá certo? Do conhecimento filosófico, tá? Então, o tema não é fácil, ele é árduo, ele é técnico, tá? Mas eu acredito que os senhores vão compreender um pouco mais sobre o assunto. E o que eu quero é dar esse pontapé inicial para que os senhores procurem estudar sobre este assunto, tá certo? As obras que eu gostaria de recomendar para vocês estudarem esse assunto propriamente, do conhecimento intelectual, é a obra chamada Elementos da Filosofia, do Dom Tiago Sinibaldi, certo? É, ele escreveu essa obra, salvo engano, no final do século XIX para o século XX, no ressurgimento do tomismo, certo? Essa obra tem alguns pontos a serem refletidos, certo? Mas isso é uma discussão para outra live, tá? Que eu já estou programando para fazer aqui com vocês como um convidado, tá? Ah, e a outra obra que eu gostaria de recomendar é o Umbrales, né? Umbrales da Filosofia, que é a obra do padre Álvaro Calderon. Ele é vivo ainda, tá? E, e é justamente o conhecimento dessa obra do padre Calderon que completa e corrige alguns erros do tomismo, como por exemplo de Dom Tiago Sinibaldi, especialmente quando a gente vai olhar lá alguns aspectos da lógica no plano mais superficial, vamos dizer, da correção que ele faz no tomismo, o padre Calderon, é, é sobre a questão da lógica, essa separação de uma lógica formal, lógica material, é. E eu pretendo trazer uma pessoa, um convidado, para discutirmos isso, como que o padre Calderon conseguiu resgatar o verdadeiro pensamento lógico de Santo Tomás, certo? É um assunto também muito interessante. Tem muita gente falando hoje de educação clássica, certo? Desses assuntos, mas falham na hora de pesquisar aquilo que tem de mais profundo, certo? No início de tudo, que é a lógica, tá? Pois bem,
vamos para o nosso assunto para a gente não se delongar muito, tá? Eu coloquei um esquema aqui para vocês na lousa, não consegui usar a lousa inteira porque tem uma bola de luz aqui, ó, que eu não sei resolver isso. Eu já tentei tirar essa luz daqui, não dei conta, tá? Então eu não consigo usar a lousa toda, tá? Eu tô que nem as professoras do colégio lá, do qual eu sou coordenador, que tem momentos do dia que não consegue usar uma parte da lousa por conta da luz. Eu agora estou sofrendo com isso, certo? Porque eu fui tentar escrever e aqui tem uma iluminação que não me deixa. Então eu tive que puxar a câmera mais pro lado. Então tenham paciência, tá? Que a estrutura é simples, tá bom? E nós veremos como se dá o conhecimento intelectual. Bom, a importância do assunto. Nós somos seres mistos, né? O homem, o ser humano é um ser misto. Como assim? É um ser misto porque ele reúne duas realidades em uma mesma natureza, certo? Que é a realidade espiritual, uma alma imortal e racional, certo? E uh, um corpo, a matéria. Nós não somos anjos, não somos puros espíritos, mas também não somos animais, certo? Nós reunimos em nós o que forma a natureza humana é esta unidade do corpo com a alma, tá? E nós temos uma diferença muito grande com os animais. Isso é evidente, tá certo? Você não vê ninguém domesticando um ser humano. Você não vê um cachorro domesticando um ser humano, apesar de que tem aquelas tias lá que se deixam dominar pelos cachorrinhos delas, né? Mas, tirando essas tias, nós que domesticamos os animais, porque nós somos dotados de inteligência. E os animais não possuem inteligência, certo? O que é a inteligência? Para falar de tudo isso aqui, nós vamos ter que falar primeiramente disso. O que é a inteligência? A inteligência é uma faculdade, é uma potência da nossa alma, tá? Aquilo que nós temos de mais elevado em nossa natureza se chama inteligência. É uma faculdade da nossa alma, uma potência da nossa alma. Veja que eu falei da alma. A inteligência propriamente não é uma faculdade corporal. Ela não reside em nosso corpo, tá certo? Como, por exemplo, a nossa visão, que nós temos também esta faculdade de ver. As árvores não têm, tá? O leão tem. As árvores não conseguem ver as coisas, porque ela não tem essa faculdade, ela não tem essa potência de apreender, de perceber as cores, certo? Muito bem. A inteligência então reside na alma e não no corpo. Porém, aqui que está algo muito importante da verdadeira filosofia clássica, né? Do tomismo, do realismo tomista mais puro. A inteligência precisa dos dados que o nosso corpo nos apresenta, que os nossos sentidos nos apresentam. Então nós vamos conhecer, sim, mas nós vamos conhecer a partir do que os nossos sentidos, e nós vamos ver todo passo a passo disso, os nossos sentidos nos dão a conhecer. Por isso que é um absurdo, um certo abstratismo de algumas pessoas que acreditam, e não deixa de ser um certo, como que eu posso dizer, um maniqueísmo. Existe hoje um certo dualismo, um maniqueísmo, um catarismo, vamos dizer assim, de pessoas que querem desprezar a importância da matéria e do corpo, tá? Nesse aspecto do conhecimento, na verdade generalizado, certo? Para eles o corpo é mau, a matéria é má, o mundo é mau, como se não fosse tudo obra criada por Deus, que quando viu disse tudo e tudo era bom, e tudo era muito bom, certo? Veja só, é evidente que o pecado original corrompeu o homem, né? E também, de certo modo, a natureza, tá? Mas essa corrupção, ela não é absoluta, certo?
nós, seres humanos, não podemos nos esquecer de quem somos, tá? Então, quando o Papa Pio XI vai falar sobre a educação, ele vai falar assim, nós temos que educar o homem, e o homem todo, espírito unido ao corpo, certo? Então, a educação católica não deve se restringir à educação do catecismo, à educação dos sacramentos, a ensiná-los a vida de oração. Isso tudo é muito importante, sem dúvida. Mas ela deve envolver o todo, o conjunto do homem. A educação também diz respeito, isso que é a educação clássica, diz respeito a todo o homem, da pessoa completa, certo? A sua educação física, moral, social, civil, certo? Familiar, profissional, intelectual e espiritual. Tudo está envolvido no homem, tá? Então, nós precisamos dar valor a esse processo para realmente conhecermos o modo como se opera o conhecimento intelectual, se nós vamos nos aventurar a ensinar, certo? Então, vamos começar. Sobre a questão da inteligência, ficou claro que ela é uma faculdade da nossa alma, que necessita do nosso corpo, dos nossos sentidos, para conhecer. Vamos ver agora como nós conhecemos, certo? Isso, na filosofia clássica, também leva o nome de psicologismo racional. É este termo que vocês vão encontrar na obra de Dom Tiago Sinibaldi, por exemplo, Elementos da Filosofia. Psicologismo racional, certo? Nós vamos tratar sobre ele. Então, o tema da nossa aula é o conhecimento intelectual. Bom, quem é o sujeito? Quem que é o objeto deste conhecimento? É a essência das coisas. Isso nenhum animal consegue apreender, compreender. Não consegue. Porque eles não possuem inteligência. Tá? O que é o objeto, por exemplo, da visão? As cores. Certo? Tanto é que a luz ilumina as coisas, reflete as cores das coisas e a gente vê. Se apagar a luz, a gente não vê. O nosso olho está aberto, mas a gente não está enxergando nada. Porque a luz não está refletindo as cores e as formas das coisas. Certo? Qual é o objeto da nossa audição? O som, né? As ondas sonoras que chegam, né? A frequência que chega em as frequências que chegam em nossos ouvidos e a gente escuta. Tá certo? Então, o objeto, o sujeito do conhecimento intelectual é a essência das coisas. É evidente que nós poderíamos tratar, antes de muitas coisas, explicarmos o que é a substância, o que são os acidentes, né? As quatro causas, certo? Mas aí eu ia começar um curso de filosofia. Né? E tem muita gente dando curso de filosofia, muito, muito interessante, muita mais clareza do que eu, né? Por exemplo, tem um curso, se eu não me engano, é do professor Guilherme Freire, que é Filosofia do Zero. Eu acredito que ele começa lá do início, no que é o ser, né? E é a discussão mais profunda que tem, a questão do ser, certo? Bom, então nós vamos buscar na nossa inteligência a essência das coisas. O que a coisa é. Certo? É isso que a inteligência descobre. É isso que ela compreende. O que as coisas são. Tá certo? E como se dá essa nossa percepção da essência das coisas? Da substância das coisas? Como que ocorre esse processo no ser humano? Nós não estamos discutindo aqui como isso se dá com os anjos, porque é diferente. Os anjos também conseguem. Os anjos também são puros espíritos, certo? Os anjos são dotados de inteligência e vontade. Eles possuem essas duas faculdades, inteligência e vontade, assim como o nosso bom Deus também possui inteligência e vontade, certo? Muito bom. Os anjos têm vontade e fica evidente isso porque, num determinado momento, eles escolheram que lado eles iam ficar. Certo? Um terço dos anjos preferiu ficar do lado de Satanás e o outro, 2/3, né, escolheu ser fiel a Deus. Tá? Se ele pode escolher, ele tem vontade. Tá?
Muito bem. Então vamos ver como se opera isso. Pra gente, eu fiz um desenho aqui. Isso é uma maçã, vocês estão vendo? Não é aquele desenho que você diz, nossa, que maravilha, né? Mas eu trouxe até uma aqui, se não ficou claro, certo? Isso aqui é uma maçã, tá? Então nós temos aqui diante de nós um objeto, certo? Pois bem, é um objeto que se apresenta aos nossos sentidos. Quais são os sentidos iniciais que percebem este objeto? São os nossos 5 sentidos externos, assim chamados, certo? São os nossos 5 sentidos externos. Ela está até pingando aqui porque ela estava na geladeira. Deve estar uma delícia. E eu estou com sede e já vou dar uma mordida nela, né? Nós temos aqui, então, primeiramente a percepção dos sentidos. Os meus olhos enxergam essa maçã, a sua forma e as suas cores, certo? Muito bem. A maçã tem um cheiro, né? Se você cortar ela, você vai sentir melhor ainda. Ela tem um odor. Ela tem um sabor. Ela tem uma textura, tá? Ela é lisa ou rugosa? Ela é áspera? Bom, nós sabemos, né? Uma maçã é lisa, tem a casca lisa, tá certo? Então podemos sentir esta maçã, podemos vê-la, podemos comê-la, certo? Podemos sentir o cheiro dela. Então, os 5 sentidos que vão nos fazer enxergar inicialmente a realidade. E isso é fundamental nessa discussão que nós estamos tendo. A realidade. Hoje está o pensamento absoluto de Hegel. Nada é, ele diz. Tudo está. Nada é alguma coisa. Não existe uma realidade propriamente. Existe uma realidade para aquele momento. Mas num determinado momento, diz Hegel, tá? Isso não é tomismo. Isso não vai ser uma coisa, vai ser outra. Certo? E por sua vez vai ser outra. É a famosa dialética hegeliana. Ou seja, existe uma tese que por sua vez vai ter a antítese, a antitese, e esse confronto, essa luta da tese com a sua antítese gera uma síntese. E essa síntese torna-se uma tese, que vai ter a sua antítese e que vai gerar outra síntese. Portanto, para Hegel, nada é, tudo está. Então, isso é totalmente contrário ao bom senso, ao, no mínimo, bom senso, certo? E também à filosofia clássica, certo? De onde a gente tirou essas coisas? Da obra De Anima, de Aristóteles, certo? A filosofia, ao longo do tempo, refletiu sobre isso. Buscou enxergar a realidade e se conformar à realidade e se aprofundar no conhecimento da realidade. Tá? Mas hoje os filósofos modernos resolveram simplesmente mudar. Dizer, não, na verdade, isso não é, isso apenas está. Isso é apenas uma construção de uma imagem na vossa mente. Certo? E nada existe, vão dizer outros, né? Nada existe, nada faz sentido. Tá? Então veja, não é isso. Por quê? Porque, olha, falta o mínimo de bom senso para esses senhores, né? Tão respeitados, mas que ensinaram tantas asneiras. Certo? Veja só. Nós, então, percebemos essa maçã. Os nossos sentidos, né, perceberam a sua forma, o seu cheiro. Certo? Essas informações são, vou usar um termo não tão adequado, né? Mas são processadas, certo? Essas informações que nós percebemos são processadas em nosso sentido comum, tá? O sentido comum é um sentido interno, tá? Não é um sentido externo. É um sentido cerebral. Isso, veja só, a inteligência do homem não está no cérebro, mas o cérebro é essencial no processo do conhecimento. Tá? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Estas percepções, cheiro, visão, são enviadas ao nosso sentido comum. O sentido comum é um termo usado na filosofia. Se nós fôssemos atualizar para a neurociência moderna, seria mais ou menos onde é o córtex parietal.
tá? Uma região do nosso cérebro onde processa todos esses estímulos recebidos pelos sentidos, os sentidos externos, certo? E ele unifica, ele dá sentido, ele dá coerência ao que nós estamos percebendo, tá? Depois entra uma outra faculdade essencial no processo intelectual, no processo do conhecimento intelectual, chamada imaginação. Lembre-se da imaginação, certo? É uma discussão, eu confesso, entre os filósofos se a imaginação é uma faculdade do corpo, que é onde eu mais tendo também a acreditar, diante de tudo aquilo que eu já li sobre o assunto. É uma faculdade corporal, tá? Que estaria no córtex pré-frontal e no hipocampo, no cérebro. A imaginação reside no cérebro. Mas existem alguns que dizem que é uma faculdade mista entre o espírito e o corpo, né? Ela transita entre a inteligência e o sentido comum, tá? Dizendo assim a grosso modo. Bom, vamos usar a obra de Dom Tiago Sinibaldi como referência, que afirma que é de fato uma faculdade corporal. É uma faculdade material. Portanto, reside no nosso cérebro, tá certo? Então, a nossa imaginação vai pegar estas informações que recebemos e que foram unificadas pelo sentido comum e vai formar uma imagem deste objeto, maçã. De tal modo, isso a gente consegue perceber agora, de tal modo que esse objeto está sendo aqui apresentado para os seus sentidos. Você está vendo esse objeto. Sentindo o cheiro você não está e nem tocando porque nós estamos aqui com a câmera, né? Mas você está vendo. E se eu retirar esse objeto do seu campo de visão, você continuou com a capacidade de imaginá-lo. Se eu disser para você, feche seus olhos e pense na maçã. Você não consegue construir com a sua imaginação uma maçã, a maçã que eu estava segurando aí. Você criou uma imagem dessa maçã. Uma imagem sensível daquela maçã que eu estava segurando. Esta imagem sensível desta maçã foi dado o nome de fantasma. Tá? Fantasma é esse termo. Por quê? Nós conseguimos imaginar a maçã sem ela estar no nosso campo de visão. Isso é impressionante. Certo? Então a imaginação gera esta imagem sensível dos objetos da realidade do mundo que me cerca. Tá? Pois bem, Santa Teresa d'Ávila dizia que a imaginação é a louca da casa. E ela está com razão, certo? Por exemplo, nós podemos imaginar, se eu pedisse para vocês agora imaginarem, vamos imaginar, né? Você imagine agora um corpo de homem com a cabeça de rinoceronte, com uma melancia espetada no chifre, né, do rinoceronte. Se você parar para pensar e for bem criativo, você consegue imaginar o que eu acabei de falar. Certo? Você consegue construir, você consegue unificar, desconstruir, desconectar imagens das coisas que você observou. Um rinoceronte, um homem, uma melancia, e você consegue construir isso com a sua imaginação. Um homem com a cabeça de rinoceronte, com a melancia espetada no chifre do nariz, não é real, é fato. Ele não existe, certo? O minotauro não existe, tá bom? O minotauro rinoceronte aí, né? Seria o Mino-Rino. Não, Mino não. Mino é touro. Seria o... Não, desculpa. O Tauro é touro. Certo? Então, ele não existe propriamente. Não faz parte do real, da realidade. Mas a minha imaginação consegue construir imagens. Certo? Consegue projetar situações. E isso é muito interessante. Por isso que se diz tanto, hoje em dia, até muitas vezes de modo esgotante, né? Hoje se fala muito dos temperamentos e da formação de imaginário, certo? Se fala disso, assim, você abrir o Instagram e tá falando sobre isso,
certo? Então isso tudo tem sua importância. Contudo, eu acho que esse assunto aqui, ele é mais importante para a gente discutir com professores e também com pais que estão educando seus filhos. Ah, mas ele não é prático. Bom, nem tudo é. Se a prática não estiver fundamentada na sã filosofia, essa prática tem muita chance de errar. Então pense sempre nisso, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com esse pragmatismo americano, né? Tem que ser prático, tem que funcionar. Se não for algo bem direto, se você não falar o que eu tenho que fazer com meu filho naquele momento, depois do almoço, eu não estou satisfeito. Ora, a gente precisa aprender os princípios, né? E tirar deles a nossa prática. Certo? Isso aqui é um assunto muito interessante. Tem gente que fala sobre isso, graças a Deus, certo? E a gente precisa discutir esse assunto tão importante que é como os nossos filhos, como a gente vai conhecer as coisas, tá? Pois bem, então a imaginação faz o quê? Ela gera uma imagem sensível, certo? Aí é que a nossa inteligência entra em ação. Certo? Aristóteles, em sua obra De Anima, ele vai, para explicar isso de forma mais didática, tá? De forma a compreendermos como a inteligência age sobre esta imagem sensível, certo? Ele vai, vamos dizer assim, usar de dois termos, a inteligência agente e a inteligência possível, tá? Quem é essa inteligência agente? É uma força ativa. É uma força que abstrai daquela imagem os seus elementos sensíveis. Aqui que entra a inteligência. Porque os elementos sensíveis são acidentais. São acidentais. Tá? De modo que se essa maçã fosse verde, a minha inteligência compreende, é uma maçã. Porque a cor é um acidente, a qualidade, né? A minha inteligência abstrai os elementos sensíveis dos objetos para ficar com o quê? Com a essência deles. Veja, aqui entra um pouco mais de dificuldade. Então, o que faz a nossa inteligência agente? Essa força ativa, ela abstrai os elementos sensíveis dos objetos que eu percebi. Daquela imagem sensível que a minha imaginação criou. Ela vai tirando. Ela tira os elementos sensíveis só para ficar com a essência. E, finalmente, o que a nossa inteligência possível faz? Esta imagem intelectual, que já não é mais uma imagem sensível, esta imagem intelectual é usada pela inteligência possível para gerar o conhecimento daquilo. A geração do verbo mental, a geração do universal. Tá? Aqui eu entrei em termos mais filosóficos, eu vou procurar explicá-los com mais detalhes, tá? Se estiver muito difícil, eu peço que vocês avisem aí no negocinho que fica baixando aí, que eu esqueci o nome. Então veja, nós vamos tentar explicar agora isso com mais detalhes, esses termos, né? Então, imagem intelectual, que a inteligência possível compreendeu e gerou um verbo mental, né? Gerou o conceito, eu compreendi. Veja que eu não estou falando do verbo no sentido de que eu achei um nome para dar aquilo que eu entendi na minha inteligência. Certo? O verbo mental não precisa propriamente da linguagem, e muito cuidado com o que eu vou falar agora, né? Para ser real. Ele não precisa da linguagem. A linguagem que temos, que é tão importante, nós expressamos ideias através dela. Tá? Mas essas ideias são os verbos mentais, são os conceitos, que não precisaram da linguagem propriamente para que nós chegássemos nele.
tá? Então eu percebi, e eu percebi que aquela maçã, na verdade, aquela maçã faz parte de um conjunto de maçãs, da essência maçã. É maçã, não é melancia, certo? É maçã, não é uma impressora. É algo, substancialmente algo, e não tem como ser outra coisa. Isto é uma maçã, essencialmente uma maçã, tá certo? E se alguém falar para você, não, não, na verdade é um abacate, você vai falar assim, não, peraí, realmente não é um abacate, é uma maçã, certo? Eu sei o que é uma maçã. Porque eu inicialmente eu percebi e depois agora eu sei o que é uma maçã. Mesmo que você não seja essa maçã, seja outra, eu sei o que é uma maçã. E o que faz o nosso conhecimento intelectual? Faz ele encontrar a essência das coisas. De modo que se eu colocar você em uma floresta com 15 mil árvores diferentes, você vai olhar para tudo, o que você vai falar? O que é isso aí que você está vendo? Árvores. São árvores. Poxa, mas elas têm formas diferentes. Elas podem ter tonalidades diferentes, cores diferentes. Elas têm cheiros diferentes, mas eu sei que é uma árvore. Eu encontrei a essência daquilo e quem fez isso foi a minha inteligência, que recebeu dos sentidos externos as primeiras percepções, os primeiros dados. O sentido comum unificou isso tudo. A imaginação percebeu isso e criou uma imagem sensível. O meu intelecto agente tirou as características da árvore. Não importa se ela é baixa, se ela é alta, se ela tem muitas cores, se ela é frutífera ou não. Não importa. Eu tirei esses acidentes, eu tirei esses elementos sensíveis do que eu percebi. E fiquei com o quê? Com a essência. Eu fiquei com a substância. Eu fiquei com o universal. Árvore. Tá? Eu estou falando aqui árvore. É um termo, mas em inglês se fala de outro jeito. Em alemão se fala de outro jeito. Em espanhol se fala de outro jeito. Então, o termo usado, o termo verbal usado para expressar o termo mental, a ideia, a essência, é apenas uma convenção. A linguagem é apenas uma convenção entre homens. São sons que emitimos com as nossas cordas vocais, tá? Onde podemos nos comunicar. E é impressionante, porque através da nossa linguagem nós podemos comunicar ideias. Nós podemos comunicar raciocínios, certo? E é 99% do modo como nós nos comunicamos, como nós ensinamos, através da expressão das ideias. Mas a criança, o jovem, vai fazer todo este percurso. Todo esse percurso de perceber que aquilo é real. Quando você vai explicar um sistema solar, né? Você vai explicar para a criança que a partir de fatos observáveis, se ele tivesse um ultratelescópio ali na sala de aula, o que é impossível, ele ia observar aquilo que você está ensinando realmente. Realmente. Ele ia ver Plutão, ele ia ver Mercúrio, ele ia ver Marte, ele ia ver Saturno, certo? Ele ia ver Urano, Netuno. E eu falei do Plutão porque na minha formação ele era ainda um planeta, tá? Tirar esse título dele, do pobre coitado do Plutão. Agora é um planetoide. Também coitado dele, ele é menor que a nossa Lua, né? Só porque ele é pequenininho, então não deram tanta atenção para ele, certo? Pobrezito. Mas veremos Vênus e veremos o Sol e perceberemos também o movimento que se exerce no universo. Tá? Foi isso que Galileu percebeu, mas ainda não conseguia comprovar propriamente. Quem vai comprovar é Kepler, tá? O modelo heliocêntrico, certo? Mas ele percebeu as fases, né, as variações em Vênus, e isso tudo demonstra, realmente isso é real, gente. Tá lá no livro, tá lá uma imagem, e uma imagem computadorizada, porque ninguém conseguiu tirar foto do sistema solar, tá certo? Mas se você conseguisse transformar isso num telescópio, a criança ia observar que isso existe realmente, isso se opera realmente. Os planetas estão
girando em torno do Sol, da nossa estrela. E o nosso sistema solar está girando em torno da nossa Via Láctea, da nossa galáxia, que por sua vez deve estar girando em torno, se é que existe o centro do universo, certo? Aí a física minha falha um pouco, né? Mas é muito interessante entender que é com base na realidade, naquilo que eles observam, que eles vão compreender, que eles vão chegar ao conhecimento intelectual. Eles vão compreender a essência das coisas, que as coisas são dotadas de substância, independente de sua forma. É lógico que ele percebeu a forma daquilo, certo? Porque as substâncias, elas possuem isso, né? As substâncias que eu digo, materiais, né? Elas têm quantidade, qualidade, elas têm cores, elas têm peso, elas têm medida, certo? Isso tudo existe mesmo. Só que a minha inteligência é uma força capaz, é uma potência capaz de compreender a essência disso. Isso os animais não enxergam, tá? E isso os vegetais não enxergam. Todo mundo material não enxerga, tá? Somente os homens conseguem compreender que as coisas são dotadas de substância, de essência. Os homens, os anjos e Deus, né? Aqueles que possuem inteligência, tá? Muito bem. Sobre a questão, então, um breve resumo do psicologismo racional. Veja só, eu vou ler aqui para vocês. Eu não sei como compartilhar essas coisas com vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, um esquema que eu montei e eu gostaria de compartilhar isso de algum modo com vocês. Eu só não sei como. Eu não sei, eu nem sei partilhar o link da live. Eu estava tentando procurar ali, não achei, certo? Como compartilhar o link da live. Mas depois alguém me manda aí no direct ou no WhatsApp como compartilhar esse texto, esse esquema que eu montei para vocês voltarem, porque assim, esse assunto tem que voltar a ler e estudar e pensar. Eu demorei meses para entender isso, certo? Mas se eu não tivesse dado o primeiro passo, eu nunca ia compreender. Então eu estou dando hoje o primeiro passo para vocês e vocês peguem esse texto, peguem aquele esquema que eu montei e estudem, certo? Muito bem. Vamos lá nesse texto que eu fiz aqui, ó. O psicologismo racional admite que nossos conhecimentos intelectuais derivam da inteligência auxiliada pelos sentidos. Enquanto os sentidos apresentam um objeto que, abstraído de suas propriedades materiais e concretas, se une à inteligência. Tá? Ora, o homem é um composto de alma e de corpo. Logo, é necessário que a alma e o corpo concorram, na medida da sua natureza, para o ato do pensamento. Então, quem vai concorrer para o ato do pensamento é do corpo para a alma, né? A alma é o que anima o corpo, eu entendo isso, mas assim, nós vamos começar com os sentidos internos, externos, certo? Mas só que se a alma não estivesse animando ali o corpo, ele não conseguiria perceber nada, tá? É como diz o cérebro Lacordaire, dizia, o homem não pensa senão com a totalidade do seu ser. O psicologismo racional é constituído por esses dois princípios, portanto. Resumindo, a essência das coisas que forma o objeto da nossa inteligência encontra-se nas próprias coisas, embora por um modo singular e material. Então veja só, isso é uma coisa importante. A essência da maçã está na própria maçã. Tá? De um modo singular e material. Ela está aqui, a essência. Ela está aqui agora na minha mão. Entendeu? Então, inicialmente, a essência das coisas estão nas próprias coisas. Certo? E não no mundo das ideias. Tá? E não em um outro lugar. A essência das coisas estão nelas mesmas. Tá? Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, a mesma essência, aquela essência daquela maçã que eu acabei de pegar, para de singular e material se tornar universal e imaterial, ou seja, então, para que ela se torne universal e imaterial, exige uma força abstrativa,
que é a nossa intelecto agente, a nossa inteligência agente, que abstrai, que tira dela as suas qualidades sensíveis e fica apenas com aquilo que é essencial, a substância, maçã, tá? A experiência atesta que nos conhecimentos intelectuais começam quando subimos do particular para o universal. Como São Tomás de Aquino fala, dos riachos que desembocam nos rios, que vão para o mar. Nunca devemos começar do mais complexo para o mais simples. É do mais simples para o mais complexo, certo? Do particular desta maçã, essa maçã aqui, para o universal, a ideia de maçã, tá? Do fenômeno observável para a lei, do efeito para a causa. Ora, não poderíamos produzir essas operações se não empregássemos ao mesmo tempo a inteligência e os sentidos. Se eu não tivesse os sentidos, eu não ia perceber isso tudo. Tá? Por isso que eu sugiro que vocês assistam um filme, aqui uma recomendação, um filme chamado Black. Eu não sei se tem uma continuação. É um filme de um professor, um filme indiano, que vai ensinar uma moça que nasceu cega e surda. Aí tem um problema grave. Porque se você somente é cego, você consegue ouvir, né? E se você somente é surdo, você consegue ver. Mas se você é cego e surdo, o mundo está oculto aos seus olhos e aos seus ouvidos. E se você é surdo, você não fala. Certo? Você nasceu assim especialmente. Então, todo o conhecimento, né, que você vai ter do mundo, praticamente vai se dar pelo tato. E esse filme, o professor começa a ensiná-la, né? Ele faz símbolos no braço dela. Mas, gente, não é uma coisa assim. Você não pega uma menina de 8 anos e começa a mexer no braço dela e ela vai entender que aquilo que você está fazendo no braço dela significa algo fora dela. Significa algo. Caiu um pouquinho. Bom, tomara que volte. Bom, acho que voltou. Então, voltando aqui, né? Vamos ver se a gente consegue pegar o, o assunto sem travar. Bom, tá certo. Para mim tá travada que eu tô com a mão para cima assim. Então, ela precisava compreender que aqueles sinais significavam algo fora dela. E no filme, no caso, quando ele joga ela na água, tem um determinado momento que ele fica tão bravo que ele joga ela na água, né? E aí ela pega a água, ela sente a água e aí ela chama ele. Tô estragando o filme, tá? Mas é bom, que seja. E, e aí ela fala, mexe aqui, me fala o que é isso aqui. Certo? O que realmente é isso aqui? E era o modo como ela começou a conhecer, mas era pelos sentidos. Certo? Então vale essa recomendação. Além de ser um filme muito bonito para passar na sua escola, para mostrar para os professores, fala muito o valor do professor, né? Tem os seus problemas, o filme, assim, algumas. Mas nada imoral, nada disso acontece no filme, certo? Mas tem alguns floreamentos lá, a meu ver, desnecessários, mas vale muito a pena vocês assistirem esse filme e passar para os professores, certo? Ah, pois o particular, o fenômeno, o efeito, só pode ser percebido pelos sentidos. Tá? Então, quem enxerga os acidentes, o particular, o fenômeno, o efeito, são os sentidos. E o universal, a lei, a causa, só pode ser conhecida pela inteligência. Logo, os nossos conhecimentos intelectuais derivam da nossa inteligência, auxiliada pelos sentidos. Tá? Então, a nossa inteligência depende dos nossos sentidos para inteligir, para conhecer. Tá? Porque vão ser os sentidos que vão apresentar a ela aquela imagem
E ela vai retirar o sensível daquela imagem e ficar somente com a essência das coisas, que é o que Deus criou, né? Deus criou substâncias, certo? Todas as substâncias, visíveis e invisíveis, né? E nós conseguimos perceber essas substâncias, tá? Bom, para mim aqui está travado. Se alguém puder mandar, por favor, se está travado ou não, tá certo? Mas para mim ainda está travado. Eu gostaria agora de tirar algumas dúvidas dos senhores, tá? Já foi uma hora de formação, certo? Eu deixarei disponibilizado para vocês de algum modo esta folhinha aqui. Eu não sei se eu tenho que criar um link ali no Instagram e postar essa folhinha, mas é aqui que nós vamos nos pautar. O objeto, né? Ele é percebido pelos sentidos, sentido comum e imaginação, né? Forma que a imaginação forma a imagem sensível. A inteligência agente abstrai as realidades sensíveis, certo? Inteligência possível, né? A espécie inteligível, aquela imagem inteligível, determina a inteligência possível ao ato. Determinada, a mesma inteligência reproduz e exprime em si mesma a semelhança espiritual do objeto percebido. Essa reprodução ou expressão chama-se verbo mental, tá? Então, a inteligência possível, que é propriamente a inteligência, é ela que vai percebendo aquela imagem intelectual, ela vai reproduzir, ela vai se expressar através desse verbo mental. O verbo é o conceito mental. Ora, o conceito mental é o conhecimento do objeto. Então, todo aquele conhecimento que eu tive é o conhecimento do objeto que eu tenho. E é tão bonito, é lógico que aqui eu me aventuro, aqui é um risco fazer esse tipo de comparação, certo? Mas não deixa de ter a sua beleza, tá? Por exemplo, Deus é eterno e sempre o foi. Deus sempre foi uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Isso é uma coisa que eu tenho que colocar antes de dar esse exemplo, tá? Então, Deus, que existe eternamente, ele é a eternidade, né? Ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Em Deus não há mudança, isso é muito importante falar agora. Em Deus não há mudança, Deus é puro ato, tá? Em Deus não há mudança, não há alternância, não há movimento em Deus, certo? Por isso que Deus não muda. Existem algumas pessoas que falam, existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Olha, isso é uma heresia. É marcionismo, é um marcião que falava isso, o Deus bravo do Antigo Testamento com o Deus bonzinho do Novo Testamento. Isso, como que pode haver um Deus que de repente mudou? Em Deus não há mudança, meu Deus do céu, em Deus não há movimento, tá? Mas se faz uma certa comparação com isso, Dom Tiago Sinibaldi, em determinado momento, ele coloca Deus, o Pai, inteligiu a si mesmo e produziu o Verbo. Então Deus é a inteligência, né? Ele inteligiu a si mesmo, a sua própria essência, e produziu com isso o Verbo. Assim como nós produzimos um verbo mental da essência que nós percebemos, a comparação é análoga, né? Tem mais diferenças do que semelhança, mas Deus inteligiu a si mesmo e produziu o Verbo, o seu Filho, né? E dali gerou, desculpa, o termo certo é gerou o Verbo, certo? E ao contemplar o Verbo, dali procedeu o amor, o Espírito Santo. Lógico que isso se dá eternamente, imediatamente. Não tem um momento que havia só o Pai, que de repente inteligiu a si mesmo e produziu seu Filho Jesus, que por sua vez contemplaram-se a si mesmos, né? E era o amor tão imenso desta contemplação que gerou uma terceira pessoa
de quem procede, né? Do Pai e do Filho, o Espírito Santo. Isso tudo por isso que eu falei que é uma comparação inadequada, mas dá para ver que Deus, ao inteligir-se, gera o verbo, né? E nós, ao inteligirmos aquelas imagens intelectuais que recebemos da inteligência agente, que por sua vez tirou todos os objetos sensíveis, né, todas as características sensíveis daquele objeto, né, a nossa inteligência possível gera o verbo, produz, compreendemos que aquilo era finalmente uma maçã, aquilo é uma árvore, aquilo é um homem, certo? E portanto passamos a conhecer a essência dos objetos. E a essência dos objetos é o objeto, é o sujeito do nosso conhecimento intelectual. Certo? Pois bem, vamos lá. Eu vou. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que puxar um mouse aqui. Eu não vou sumir, mas eu vou ver se tem alguma pergunta. Professor, espero que a live fique gravada. Bom, eu também, tá? Eu fiz uma live sábado e não deu para deixar gravada. Professor, você pode criar uma pasta no Drive com os esquemas e deixa o link na pasta na biografia do Instagram. Tá. Bom, é a Giovana, né? Olha, Giovana, você me ensina a fazer isso depois, porque eu não tenho a mínima ideia. Eu nunca me dei bem com isso. Todo mundo que quis livro de mim, eu pedi o pendrive. Mas eu vou. Não deve ser difícil, certo? Você me ensina. Bom, a educação segue muito ruim, é verdade, professor. O professor Rodolfo estuda esse assunto há nada mais, nada menos que 20 anos e ele que poderia falar aqui muito melhor que eu, tá? Eu poderia até chamar ele numa live para explicar com mais detalhes esse assunto, tá? Bom, pois bem, me parece que não ficaram dúvidas, que eu acho muito difícil, vocês estão contando mentira, certo? Não é um assunto. Voltou de novo, né? Não é um assunto fácil, certo? Devem ter ficado dúvidas e algumas coisas devem ter se perdido aí no meio, mas observando esse esquema, vendo esse esquema que eu montei aqui depois num PDF, procurando estudar essas duas obras que eu recomendei, Elementos da Filosofia de Dom Tiago Sinibaldi e Umbrais, que foi traduzido recentemente, eu só não sei por qual editora, me fugiu agora, tá? Deve ser a editora São Pio X e a editora Castela, não sei, a editora Permanência, alguma dessas, ou a Santa Cruz, que editou a obra do Padre Calderon, Umbrais, né? Os umbrales da filosofia, os umbrais, o início, né? Os alicerces da filosofia, que se encontra ali alguns elementos do que nós estamos dizendo. Se vocês quiserem conhecer a obra do Padre Calderon completa, aí sim, vale muito a pena, certo? Recentemente a obra Ordem Sobrenatural, podemos dizer que é a obra-prima do Padre Calderon, certo? Mas ele tem O Reino, que também está traduzido. Eu não sei qual mais obra do padre está traduzida, mas ele tinha um pai também, quem gosta de história, Rubem Calderon Boucher, que era um historiador de primeira qualidade, também vale muito a pena. As obras dele tem acho que uma ou outra que já está traduzida, mas é muito bom. É tudo espanhol, porque os dois são argentinos, tá? Não é tão difícil ler no espanhol, usa o Google e assim vai, tá bom? Eu vou encerrar então essa live, certo? E qualquer coisa vocês entrem em contato. Pretendo fazer lives com frequência para trazer assuntos para os professores e para os pais que educam seus filhos em casa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.